Hoje vamos começar um salmo novo. Eu quero ler com vocês o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse-me: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu quero ler até o verso 5. Bem-aventurado. Lembra o que é bem-aventurado? Feliz. Quem dá certo na vida, na linguagem de hoje nossa, né? Quem dá certo na vida? Quem é que é feliz na vida? Quem é bem-aventurado? Aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E aqui são duas coisas que são muito parecidas, mas são diferentes: iniquidade e pecado. Embora elas sejam da mesma essência, né? Uma está numa posição diferente da outra. Porque o pecado é fruto da iniquidade. Então vamos dizer assim, que a iniquidade é a árvore e o pecado é o fruto. São duas coisas, né? Diferentes. Às vezes você arranca o fruto, mas a árvore fica. Por isso que a Bíblia fala sobre raiz de iniquidade. Por que raízes de iniquidade? Por que a gente tem que cuidar das raízes de iniquidade? Porque às vezes a gente lida com algumas coisas superficialmente. A gente passa por cima, né? Que nem tiririca, eu não sei, os irmãos aí que já tiveram que lutar com essa erva daninha, que ela é terrível, né? A tiririca é uma desgraça, irmão, porque você corta ela, você passa ali a enxada, daqui a pouco ela brota. Por quê? Porque ela tem uma raiz, na realidade são batatinhas pequenas, né? Que ficam ali. E essa batatinha, ela vai soltar a grama dela, que é o mato, né? A tiririca de novo. Então, a tiririca, vamos dizer assim, né? Que é a folhinha dela, é o pecado. E a iniquidade é essa batatinha. Então a iniquidade é uma coisa que está mais dentro, mais intrínseca. A iniquidade tem a ver com aquilo que a gente recebeu de Adão, de Eva, tem a ver com o nosso pecado original, tem a ver com a nossa essência. E o pecado é com aquilo que a gente produz, né? É o que a gente está produzindo, é o fruto que está vindo dessa iniquidade. Então, às vezes, a gente trata o efeito e não trata a causa. Vocês sabem bem o que é isso, né? Por exemplo, você está com dor de cabeça, você trata a dor de cabeça, mas você não trata o que está causando a dor de cabeça. Às vezes, para você curar a dor de cabeça, a melhor coisa a fazer não é tomar um remédio para dor de cabeça. Às vezes, a melhor coisa a fazer é tomar um remédio para o fígado. Porque às vezes foi uma coisa que você comeu e a causa do problema está no fígado. A dor de cabeça é só um sintoma. E aí você fica toda hora tomando remédio para dor de cabeça, mas você não resolve a causa. Você me entende? Então a iniquidade, ela fala da natureza, ela fala da essência. Ela fala de uma coisa que está dentro da gente que sempre nos leva a produzir um tipo de fruto, que se chama pecado, né? Então, isso é para você entender a diferença dessas duas coisas. Por que ele fala iniquidade e por que ele fala pecado? E ele fala, bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, né? Então, esse perdão da iniquidade é justamente o perdão desse pecado original, né? Então, ele nos tira
dessa condição, ele tira isso da gente, né? Nós somos perdoados por isso, por ter essa natureza, por ter esse impulso, esse ímpeto, e aquilo que a gente tem produzido, né, o pecado que a gente tem produzido está coberto, ou seja, não está à luz mais de ninguém. A Bíblia diz que dos teus pecados não me lembro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os nossos pecados, eles estão esquecidos, porque estão cobertos, não estão sendo vistos mais. Eles foram apagados, eles foram tirados. E ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Não é? Então, quer dizer, esse homem que se encontra nessa condição, que os seus pecados estão cobertos, sua iniquidade foi tirada, esse cara vai viver, meu irmão, o melhor da vida. Né? E ele dá as razões logo na sequência. Por que você vai viver o melhor da vida? Porque quem tem pecado tem peso. Quem tem pecado e quem tem iniquidade nunca vai viver bem. Olha o que ele diz. Ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos o dia todo. Então, enquanto ele não falou, enquanto ele não abriu o coração, por quê? Veja só, o pecado ele é coberto, olha como isso é interessante, quando ele é exposto. Você fala, pastor, mas não faz sentido isso, né? É que eu preciso expor diante de Deus o meu pecado, por isso que João vai dizer, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, existe um advogado, né? Por isso, confessai os vossos pecados. Ele vai dizer exatamente assim, né? Que quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões são apagadas. Se confessar-vos os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Veja, purificar o pecado, né? Ele vai nos tirar, nos limpar, apagar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque isso já tem a ver com a iniquidade. A injustiça está lá. Né? A injustiça, ela é intrínseca, ela está dentro. Mas quando a gente confessa, quando você confessa o seu pecado, quando você abre o seu coração diante de Deus e você reconhece os teus erros, reconhece o que você fez e você se arrepende desses pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Né? Ele perdoa o pecado e te purifica da injustiça. Mas ele está dizendo aqui, enquanto eu me calei, enquanto eu não abri a boca, né? Enquanto eu fiquei quietinho aqui, né? Enquanto eu fiquei escondendo isso, os meus ossos foram envelhecendo. Muita gente sofre por isso. Vocês sabem que muitas enfermidades são de ordem psicossomáticas e muitas são também de ordem espiritual. Né? Então, muitas dores inexplicáveis, dores no corpo, dores de ossos, elas são decorrentes disso. Ele inclusive, ele diz assim, os meus ossos envelheceram. É um envelhecimento precoce. É um contraste. Olha, bem-aventurado, felizes. Ou seja, a pessoa que tem os pecados cobertos e tem a iniquidade justificada, né, perdoada, o que acontece? Ele vive bem. Ele está no outro patamar. Ele é bem-aventurado, ele é feliz. Agora, quem não faz isso, quem não tem essa predisposição de confessar pecado, de reconhecer erro, de mudar de rota, de fazer diferente, essa pessoa, ela começa a sofrer na própria carne dela. Não é só um sofrimento mental, não é só uma opressão e nem só uma depressão, é um sofrimento físico também, que afeta toda a nossa estrutura óssea. Os ossos envelhecem
e as pessoas elas vão se consumindo. Ele tem essa experiência aqui. E aí ele fala exatamente isso. Enquanto calei, os meus ossos envelheceram pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, olha o que ele está dizendo, que quando os teus pecados não são confessados, quando você não confessa seu pecado, quando você esconde isso, quando você fica vivendo no pecado sem enfrentá-lo, né? Sem deixá-lo, sem abandoná-lo, você vai acumulando um peso e você vai trazendo doença para a tua vida. Essa doença, ela tem uma origem física, os ossos vão envelhecendo e aí você começa a sofrer de um monte de coisa, um monte de dores inexplicáveis. É como a mão, é por isso que ele fala, tua mão pesava sobre mim e o meu vigor, irmãos, vigor é o que todo mundo quer, né? As pessoas querem viver bem, a pessoa quer estar forte, a pessoa quer estar ativa, ela quer estar feliz, ela quer produzir. O grande problema da nossa sociedade hoje é depressão. É a depressão espiritual. As pessoas vão perdendo o vigor, a força, a vontade de viver. E ele diz assim, ó, tornou-se em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? A palavra estio, você conhece, vem de estiagem. Né? O que é estiagem? É quando não chove. Quando não tem chuva, então nós chamamos de um período de estiagem. Aqui sequidão de estio, quer dizer, é de um período longo, onde a chuva não vem, onde a pessoa não sente o refresco da chuva. Irmãos, eu não sei, tem países que não chovem. Eu fui no Egito, por exemplo, no Egito não chove, é uma coisa horrível, as casas nem têm telhado. Né? Diz que às vezes dá uma garoinha uma vez por ano lá, mas não tem chuva lá no Egito, especialmente na capital ali, né? E no Cairo. Então você fala, meu Deus, que coisa horrível, uma poeira que não tem fim, um povo que parece que está sujo, todos os lugares estão sujos, nada está limpo, é horrível. A gente aqui, quando fica um período de estiagem, a gente já entra em crise, a gente não vê a hora de chegar a chuva. Ontem deu uma chuvinha aqui, eu abri a janela, que delícia, o cheiro da chuva, a chuva caindo. Quando a chuva vem, irmãos, ela não vem para destruir, ela vem normal, ela vem gostosa. Parece que aquilo refaz a gente, né? Quando eu era criança, a gente corria para a chuva, para brincar na chuva, porque aquilo era tão restaurador. E a gente sabe o quanto isso faz bem para a terra, para as plantas, para tudo. Você olha à tua volta, tudo está verde, tudo está colorido, tudo está bonito. Mas quando tem sequidão de estio, você olha para os lados, você não vê nada. Você só consegue ver coisa murcha, coisa seca. Ou seja, você se torna um pessimista das coisas. Você não consegue ver nada que alegre o teu coração. Porque no verão, quando chove, você olha, você vê aquela flor bonita, né? Aquilo te inspira, né? Você vê as frutas, e você vai lá, você come uma fruta, você saboreia aquilo, que delícia que é, né? Agora, quando você está num ambiente seco, que não tem uma planta, não tem uma flor, não tem uma fruta, não tem uma árvore inteira, tudo seco, ressecado, nada te inspira, você não encontra inspiração em nada. Por isso você se abate. O que o texto está querendo dizer é que quando você não confessa os seus pecados, você acumula os pecados e você carrega a iniquidade. E isso vai te consumir, meu irmão. Então, faça o que tem que ser feito. Abre a tua boca, confessa os teus pecados, vai diante do teu Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Faça diferente, né? Domingo, eu até citei aqui, os meninos publicaram uma frase, né? Que
a pessoa arrependida é aquela que faz diferente. Então, se você quer ver a mão de Deus te prosperando e não te apertando, então faça diferente aquilo que está errado na sua vida. Se arrependa e confesse diante de Deus os teus pecados, né? Aí ele disse assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Olha, é exatamente o que eu estou dizendo. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que tremendo! É isso que Deus quer para você. Você pensa que Deus quer você sofrendo? Que Deus quer você se arrastando, você com essas dores? Não, mas você precisa quebrar o teu orgulho. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Pai, como fez o filho pródigo, eu pequei, né? Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus e perante ti. Nem sou digno de ser chamado teu filho por causa das coisas que eu fiz. Mas me dá uma nova chance, tenha misericórdia de mim, né? Me tira a iniquidade é esse desejo pelo pecado, me tira essa vontade de pecar, de errar, de fazer o que não presta, tira isso de mim e perdoa as besteiras que eu já fiz na minha vida e me ajuda. Deixa Deus derramar essa chuva sobre você. Aí isso que estava seco, vem a chuva, meu irmão. Quando a chuva vem, quando a chuva cai sobre a sua cabeça, você se refaz, você se refresca e as dores passam e você vai viver a verdadeira bem-aventurança. Isso é o que Deus quer para você. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.